Olá, mais uma aula de matemática, livro didático, páginas 32 a 35. Tratamento da informação. Organizar informações em tabelas. Número 1. João fez uma pesquisa para descobrir o tipo de esporte que as meninas e os meninos do terceiro ano gostam de praticar. Cada aluno escolheu apenas um esporte. Veja o resultado que ele obteve. Então, aqui nós temos quantidade de meninas do terceiro ano que preferem cada esporte. Então, os esportes que elas escolheram foi futebol, basquete e vôlei. 12 meninas preferem futebol, 11 o basquete e 9 vôlei. Quantidade de meninos do terceiro ano que preferem cada esporte. Futebol, basquete e vôlei. Então, os meninos, pessoal, preferem, então 14 meninos preferem futebol, 8 preferem basquete e 10 meninos preferem vôlei. Então, ele diz aqui, fiz duas tabelas, uma com os votos das meninas e outra com os votos dos meninos, né? Então, temos duas tabelas, não é verdade? Meninas e meninos. Depois de ver como João organizou as informações, o professor lhe deu uma sugestão. Falou assim, João, em vez de você fazer duas tabelas, você poderia reunir o resultado da pesquisa em uma única tabela, chamada tabela de dupla entrada. João, então, seguiu a dica do professor e montou a sua tabela. Então, ele fez das duas, ele montou apenas uma tabela, né, pessoal? Vai ficar melhor. Então, aqui, quantidade, aí ele colocou um título, né? Porque cada tabela tem um título, né? Quantidade de alunos do terceiro ano que preferem cada esporte. Então, aqui já não ficou de meninas e depois de meninos, né? De todos os alunos do terceiro ano. Né? Então, meninas, meninos. Aqui os nomes dos esportes e as quantidades, né? As mesmas das tabelas anteriores. Agora, observe a tabela acima e faça o que se pede. Na letra A, contorne o número de meninos que preferem futebol. Então, vocês vão contornar, circular, né? Letra B, marque com um X o número de meninas que preferem vôlei. Ok? Só um xizinho aí no número 9. Número 2. O professor de educação física organizou em uma tabela o número de gols marcados e sofridos pelos times dos alunos do terceiro ano em um campeonato. O professor anotou aqui, né? A menininha está dizendo, ó, que o professor anotou aqui a quantidade de gols marcados pelo nosso time, os donos da bola. Então, o time donos da bola marcou 5 gols. O nosso time sofreu 4 gols, né? Então, ele marcou esse número na coluna da quantidade de gols sofridos e na linha do time donos da bola. Então, os gols sofridos aqui, 4, né? Letra A. Quantos gols o time Amigos da Bola sofreu? Amigos da Bola aqui, ó, aqui em cima, né? Gols sofridos, 4, não é verdade? Que time marcou mais gols? Então, quantidade de gols marcados, a gente olha nessa tabela. Quem tem mais gols marcados? Qual é o maior número aqui? É o número 7. Então, que time que é esse? É o Bons de Bola. Que time sofreu mais gols, né? Qual time aqui no outro lado
perdeu, né? Sofreu mais gols, né? Foi o time Companheiros da Bola. Ele sofreu mais gols, né? Com 6 gols ele sofreu. Letra D. Ao todo, quantos gols foram marcados nesse campeonato? Veja como Marina vai fazer para responder a essa questão e complete. Olha só, a Marina diz assim: para obter o total de gols marcados no campeonato, vou adicionar o número de gols marcados por cada time. Então, lá na tabelinha, né, ela pegou os gols marcados e organizou aqui para adicionar, para somar, para saber o total. Eu sei que haja dedinho, né, para vocês estarem somando, né? Mas vocês podem usar uma estratégia assim, ó. Fazer risquinhos, né? Você pode estar riscando aí 1, 2, 3, 4, mais, né? Para facilitar aí a resolução. Né? Mas eu trouxe uma ajuda aqui para vocês, né? 4 dedinhos mais 7 dedinhos, aí vocês vão somando, né? Vão contando, mais 5 dedinhos, mais 3 dedinhos, né? Dá um pause e vocês podem o quê? Contar, né? Para você encontrar o resultado, que vai ser igual a 19. Então, como vai ficar a resposta? Ao todo, foram marcados 19 gols no campeonato. Vamos então para a atividade de revisão de conteúdo. Número 1. Pinte os quadros que representam a mesma quantidade e com a mesma cor. Então, pessoal, vocês devem fazer a leitura aqui dos nomes dos números, né? Os números por extensos. E encontrá-lo aqui embaixo, né? Na forma composta e também na forma decomposta, né? Então, primeiro nós temos 725. Eu venho aqui, ó, para facilitar, vocês coloquem aí as letrinhas, né? Vou dar uma dica. E então, 725. Eu escolhi, então, a cor amarela, né? E aqui também vou pintar de amarelo. Onde mais a gente tem esse número agora na forma decomposta, que é 700, que é igual a 7 centenas, 2 dezenas e 5 unidades. 7 centenas é igual a 700. 2 dezenas é igual a 20 e 5 unidades, né? 5 unidades também. Então, vocês encontrem aí. A primeira eu já encontrei, né? Você escolhi aqui a cor amarela, agora vocês vão encontrar a outra forma, né? Só que ele está na forma decomposta e vocês vão pintar também de amarelo. Sobrou apenas essa aqui, né? 7 centenas, ó, 7 centenas é igual a 700, mais, ó, 700, olha que simples, mais uma dezena é igual a 10, não é verdade? Mais 9 unidades. Então, onde eu encontro esse número decomposto? Aí, vocês vão escolher outra cor, tá bom? Escolham aí outra cor e pintem, né? Do jeitinho que vocês acharem melhor, tá bom? E aí, o número 719, tá? Exercício número 2. Represente os números 81 e o 18 nos ábacos abaixo. Então, pessoal, para facilitar, o que vocês devem fazer? Unidade, relembrando, né? Unidade e dezena. Como vai ficar essa representação? Uma unidade e 8 dezenas. Então, vocês vão representá-lo desta forma, tá? Colocando aí os círculozinhos, né? Para representar o 81 no ábaco.
O 18, o número 18 é a mesma coisa, só que conforme a posição do número, né? Então, 8 unidades vocês vão representar aqui, né? E uma unidade, uma dezena, desculpa, aqui, tá? Quantas unidades, pessoal, vale o algarismo 8 em cada situação, em cada número representado? Vamos lá? Olha só, no número 81, o algarismo 8 é igual a 8 dezena, está na casa da dezena, né? Ou 80 unidades. Né? Já o 18, o número 8, vale o quê? 8 unidades apenas. 8 unidades, ok? 3. Diogo escreveu o número 856 em um papel, conforme representado abaixo. Observe esse número e responda às questões. 856, né? Marcou. Letra A. Se Diogo trocar a posição do algarismo da unidade com o do algarismo da centena, qual será o número formado? Então, ele vai fazer o quê? Uma troca, pessoal. O número que está aqui, ó, na unidade, ele vai colocar lá na centena. Que número ele vai formar? Vamos lá? O 658. Na letra B, esse número será menor ou maior que o primeiro? 658, pessoal. Ele é maior ou menor que o 856? O que vocês acham? Ele é menor. Vocês se lembram daquela dica de fazer a comparação das centenas, das dezenas e das unidades para saber quem é o maior e quem é o menor? Então, antes de responder, né, olha só, comparando 8 centenas e 6, quem é maior, o 8 ou o 6? O 8. Então, 600, né, é menor, não é verdade? Só relembrando, né, o conteúdinho. Número 4. Ângela estava pesquisando sobre as fábricas de brinquedos no Brasil. Veja as informações que ela encontrou na tabela, né? A quantidade de fábricas de brinquedos no Brasil de 2012 até 2014. Então, aqui em cima, né? O ano e embaixo as fábricas, a quantidade de fábricas. Letra A. Em qual desses anos havia menos fábricas de brinquedos no Brasil? Observe quantas fábricas havia nesse ano. Então, desses números aqui, 371, 380, ó, 371, 380 e o 378. Qual deles é o menor? Aquela dica continua valendo para vocês fazerem a comparação. Compare as centenas. Mas aqui são todas iguais. Então, nós vamos comparar quem? A dezena. Porque nós queremos o menor número. 7 dezenas tem aqui. Aqui tem 8, então esse é maior. Então, esse aqui já está fora, né? E aqui também tem 7 dezenas, então não vale. Deu igual, empatou. Então, vamos comparar as unidades. Nós queremos a menor unidade. Quem é menor, 8 ou 1? O 1. Então, esse é a menor quantidade, né? A menor quantidade de fábricas, né? 371 fábricas. E que ano foi esse? O ano de 2012. Então, vamos lá. Em 2012, né, com apenas 371 fábricas. Número 5. Os números das fichas. Observe os números das fichas e responda às questões. Vamos lá. Então, as fichas são essas aí, né? Dentro das formas geométricas aqui. Letra A. Qual desses números tem o algarismo 7 nas unidades? Então, nós queremos nas unidades.
Vocês observem aí, ó, que vocês podem colocar, né, as letrinhas para vocês irem descobrindo. Unidade, dezena, centena. Então, qual é o número? 237. Né? Letra B. Qual desses números é o maior? Escreva por extenso. Então, desses números todos aqui, façam a comparação. Se alguém tiver dificuldade ainda, né? E descubram qual é o maior. Então, escreva o nome desse número, né? Que é o 784. Continuando, observando os números, qual desses números é o menor? É o 112. Escreva com o algarismo o antecessor e o sucessor do 112, tá? Então, antes de 112, nós temos 111. E depois do 112, nós temos o 113. Letra D. Desses números, qual desses números está no meio, tá? 345 e 449. É o 408. Pessoal, vocês precisam fazer essa atividade usando aquela tabelinha, tá? A tabelinha que vocês já têm em casa, para poder ficar mais fácil essa visualização, tá bom? E a compreensão de vocês também. Então, esta foi a nossa aulinha de hoje. Tchauzinho, até a próxima aula. Um grande abraço. Beijinhos da Prof. Rosângela. Fiquem todos com Deus e até lá.